85% dos nossos resultados vem dos relacionamentos. Muitas pessoas entendem que o relacionamento ele é comprado, o network é comprado. Não precisa ser assim. Quando eu descobri que eu posso falar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa em qualquer momento, a gente entende que... Rafael Mota, trainer especialista na metodologia desenvolvida por Dale Carnegie. Um dos maiores desejos mais profundos e antigos do ser humano é ser reconhecido. Quais são as formas que nós vamos conseguir fazer com que os outros façam aquilo que nós queremos ou que precisa ser feito? Nós podemos fazer mais amigos em 2 meses, nos interessando genuinamente pelos outros, do que em 2 anos fazendo o que falamos até agora. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Essa pergunta sempre aparece e é até terapêutica para responder. Como fazer amigos? Muitas pessoas forçam o relacionamento. Sim. Muitas pessoas entendem que o relacionamento ele é comprado, o network é comprado. Isso. E não precisa ser assim. A nossa proposta é totalmente outra. Dale Carnegie já traz no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que nós podemos fazer mais amigos em 2 meses, nos interessando genuinamente pelos outros, do que em 2 anos fazendo o que falamos até agora. Mas aí é que tá, né? Se conectar genuinamente. Mas esse é o desafio, né? Como se conectar de forma genuína com a pessoa, principalmente quando a gente fala em âmbito corporativo, porque sempre tem interesse por trás, né? Sempre. Como, cara? Um dos maiores desejos mais profundos e antigos do ser humano é ser reconhecido. Sim. E isso pode passar também por ser ouvido. Sabe? O fulano é detalhista, ele vai trazer todos os detalhes, tintim por tintim e tal, e aquele mais acelerado. Pô, não quero saber disso, tá? Vai direto no ponto. Pô, mas é importante isso que eu preciso te dizer. Ou seja, eu ser um bom ouvinte. Para eu poder influenciar as pessoas, para eu poder ser melhor visto, mais respeitado, eu preciso ser um bom ouvinte. Só que para eu ser um bom ouvinte, eu tenho que ser um perguntador melhor ainda. Olha, nunca tinha visto que estava ligado a ouvir como perguntar. Sim. É aquela expressão assim, vai puxando a língua da pessoa, sabe? Vai fazendo cria uma forma de conseguir mais informações. Sabe, Alan, se eu tô numa venda, se eu quero vender para a pessoa, eu sou aquele que mais fala, qual é a chance de eu vender? Sim, exatamente. Sim. Eu não sei o que aquela pessoa precisa. Aí seria uma sondagem sobre o que... Mas quando a gente fala sobre perguntar, a gente tem que perguntar coisas de interesse genuíno da pessoa para que eu possa conhecer ela de forma genuína, é isso? Exatamente. E há várias formas de fazer isso. Nos nossos programas, nós encontramos técnicas que nos ajudam. Sabe aquela pessoa assim, tá ali no elevador, tá tudo parado assim? Sim. A primeira, hoje, né? A primeira pergunta é o tempo. Né? Tô nublado, né? Vai esquentar, nublado, né? É a pessoa do clima, parece. Gente, tem formas de poder vencer isso, de puxar assuntos e nos tornar mais interessantes. Para eu ser mais interessante, eu preciso ser mais interessado. Interessado. Mas quem é tímido? Isso é algo que nós podemos apoiar. A timidez, ela pode disfarçar habilidades tão valiosas. A pessoa tem o conhecimento, ela sabe o que fazer, sabe como fazer. Agora o medo do julgamento pode travar. Sim. E aí vem as preocupações que nós falávamos anteriormente, Carol, que até o livro Como Evitar Preocupações pode apoiar. Isso é uma ninharia. Agora, quando eu descobri que eu não preciso mais ficar com medo do julgamento dos outros, que eu posso ser eu mesmo aonde eu for, que eu posso falar sobre qualquer assunto, com qualquer pessoa, em qualquer momento, isso foi libertador. Quem me apoiou foi Dale Carnegie. Eu vejo muito assim também, Rafa, que às vezes a pessoa, pensa da seguinte forma, eu não preciso disso. Qual que é o ganho, o real ganho? Eu posso dar até uma parte minha, mas assim, eu queria ver pra ti, assim, por que eu deveria fazer isso? Por que eu devo me relacionar bem com as pessoas, me conectar com as pessoas? O que eu ganho, qual é o benefício disso? Qual é o benefício? Não é nem o que eu ganho. Genuíno, hein? Genuíno, tem que ser genuíno. Mas o que realmente é bom? Essa é a palavra, benefício. Quais são as formas que nós vamos conseguir fazer com que os outros façam aquilo que nós queremos ou que precisa ser feito? Eu preciso mostrar o benefício para a pessoa. A pessoa está aqui na van, está cumprindo o ponto todo dia, vem do começo ao fim do mês, está fazendo só a obrigação dela. Sim. Agora, para fazer algo mais. Fulano, tu sabe o quanto o teu trabalho impacta no resultado final aqui? Não sabia disso.
Ok, e se tu fizer de tal forma, que resultados tu imagina que pode alcançar? Ah, vender mais, tá, ok. E agora pessoal, mais tempo com a família, tirar as férias sem ficar olhando pro WhatsApp, ou seja, a gente vai conseguir persuadir melhor as pessoas, mostrando que benefícios elas podem obter fazendo aquilo que nós sugerimos. Seria ali mostrar a importância dela no todo, né? Você falou uma palavra também que hoje eu quero quebrar paradigmas, Carol. Hoje eu tô que tô, né? Você falou a palavra persuasão. E essa palavra, ela é muito mal interpretada. Demais. Né? Porque ela vem com um estigma negativo, né? De manipular, né? Persuadir, ser um manipulador e tal. O que é de fato persuasão e como que a gente pode utilizar ela para fazer amigos e influenciar pessoas? Valiosíssimo demais falar sobre isso, Alan. A persuasão, vocês retrataram muito bem. A tal da manipulação. Eu persuadi o fulano de tal a fazer tal coisa. Mas persuadir, que coisa pesada, né? Que coisa errada de fazer, como eu já escutei. E pelo contrário, quando nós entendemos, tiramos o pejorativismo das palavras, o sentido assim delas, a gente entende que a palavra propriamente dita, ela tem uma tarefa. Eu vou persuadir ele a fazer tal coisa, ou eu vou manipular. O que soa mais pesado? O que soa mais bonito? Talvez para algumas pessoas nenhuma das duas palavras. Sim. Agora eu vou convencer. Gente, é praticamente a mesma coisa. Ou eu vou mostrar para ele outra perspectiva, né? Exatamente. 4 formas de falar a mesma coisa, né? Aí eu posso usar o poder, né? Pro bem ou pro mal, né? Alan, quando eu vou vender uma ideia, eu quero que você tire esses livros daqui e coloque lá na prateleira que é o lugar deles. Tire isso daqui, já te falei quantas vezes que isso aqui não é aqui, atrapalha e tal. Opa! Já não faço mais também. Assim, ou eu jogo o livro na cara dele. A comunicação ela pode fazer o contrário de conectar, né? Tem uma forma, Alan, vou te vender uma ideia. Opção 1. Esses livros, eles podem ter um lugar ali deles, fica mais adequado quando a gente quiser fazer uma pesquisa. Assim, opção 2, eu posso deixar aqui na mesa, Alan, fica ali no cantinho e tal. Agora, na nossa conversa, eles podem chamar a nossa atenção. Sim. E vai desfocar daquilo que eu quero trazer para vocês. Agora, veja a diferença. Opção 1, opção 2, eu trouxe nesse tom. Alan, agora tem a opção 3. Penso que essa é a mais adequada para que tu possas fazer esse podcast com cada vez mais qualidade, cada vez mais olho no olho das pessoas e atingir o resultado que vocês esperam. Sim. Levar esse podcast para o Brasil inteiro. Já ficou. Eu mesmo vou tirar os livros agora. E agora? Já vou limpar. Pô, que legal, porque você antes deve ter perguntado para mim, cara, qual é o seu objetivo com isso? Poxa, esse. E você usa isso para que eu possa resolver. Você está resolvendo um problema ali, né? Exatamente, agora fazendo as devidas adaptações para o nosso dia a dia. E dá para fazer mais, Alan. Assim, Alan, disso que nós conversamos até agora, né? O que você leva de mensagem? Já tô conseguindo ver se a pessoa me ouviu. E incluir ela se também, ela captou, né? Olha! Ou seja, é algo mais ainda. Assim, Alan, e para que na realização do próximo podcast, assim, como que você entende que pode fazer aqui a organização da sala? Sim. Assim, eu já posso ter uma ideia, só que agora você tá fazendo a pergunta, deixa a pessoa responder, ela vai te trazer a resposta, ela tá na ponta. Eu posso fazer assim, posso fazer de tal forma, posso pegar esse livro, deixar aqui e tal. Ok, e olha a terceira ainda. Alan, e quanto tempo você acredita que precisa para realizar essa tarefa? Legal. A pessoa tá se comprometendo, eu não tô pedindo, não tô forçando. Traz ela, e detalhe, precisa de mais alguém para te apoiar? Quem mais precisa saber dessa organização que você vai fazer? Já pegou ali se ele te ouviu, né? Já pegou o compromisso dessa pessoa, já trouxe ideia e detalhe, nesse livro de ouro ali, fazer a pessoa se sentir importante, o princípio 9, faça a outra pessoa se sentir importante e o faça com sinceridade. Ou seja, eu usei também o princípio 16. Ali, né? Porque se não tiver sinceridade, não conecta, né? Vai ser forçado e aí volta pra persuasão. E sabe o que eu achei? Alan, veja o princípio 16 ali. Vamos achar aqui o princípio 16. Que a outra pessoa pense que a ideia é dela. Aqui, deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Pronto, eu fiz a pessoa se sentir pertencente e se orgulhar de fazer o que eu tô pedindo. Isso foi, eu persuadi. Em algum momento teve manipulação, teve convencimento. Intencionalidade. Se nós trocarmos a palavra manipulação por ser intencional,
a coisa começa a funcionar um pouco diferente. É uma quebra de paradigma e outra, né? Conecta com aquela primeira lição que você falou do começo sobre a pergunta. A importância da pergunta com escuta, né? Que é importante. E você me traz com essa lição o pertencimento. Muitas vezes as pessoas, líderes cometem muito isso, né? Não, você tem que fazer isso porque eu tô mandando, tem que fazer isso e tal, e a pessoa não se sente parte daquilo. Você nunca perguntou a opinião dela, você nunca perguntou também, aqui dos livros eu poderia também utilizar, me corrija se eu estiver errado, você tem toda essa liberdade. O que você acha, Rafa, se a gente tirasse esse livro daqui e colocasse ali por causa disso? Isso também é uma forma de incluir a pessoa, né? Exatamente. E tem tantas outras formas. Fulano, nós precisamos vender mais. Que ideias vocês trazem, né, para que a gente possa superar os números e tal? Aí vem o rapaz tímido, eu tenho tal pensamento. Não, isso aí já não vai funcionar, eu já pensei nisso. Qual a chance dessa pessoa dar uma outra ideia? Nunca mais. Nunca mais, né, Tá? E os outros que estão perto? Nem vou falar mais aquilo que eu estava pensando. O que a gente pode fazer, Alan? Olha, precisamos aumentar os números em tal setor. Que ideias temos? O que vocês trazem? Tem a ideia tal. Essa é uma ideia. Que outras temos? Valida a contribuição dele. Sim. Às vezes aparecem, vou falar português bem claro, pode aparecer uma ideia estúpida, pode aparecer uma ideia inaplicável, pode aparecer uma elaborada demais. Agora anotemos, validemos, agradeçamos a contribuição e fomentemos o levantamento de outras ideias. E eu posso até falar o não, mas explicar o porquê não. Tipo, porque isso já foi testado. Isso que você falou já foi testado, aí a gente economiza tempo. Economiza. Né? E por mais que eu saiba que não vai dar, Fulano, você que está na ponta naquele setor, como que você vê essa ideia aqui que você deu sendo implementada? Sim. Puxa dele a possibilidade. E profundidade, né? Porque às vezes se jogar, me dá uma ideia. Eu quero fazer isso. Tá, mas por quê? Por quê? Aí por quê? O benefício. E finaliza com reconhecer também, Rafa, tipo, nesse ponto. O reconhecimento, ele é fundamental. Passa pelo começo da nossa fala, o desejo mais profundo do ser humano. Eu quero ser reconhecido. Eu preciso ser reconhecido. E algumas pessoas forçam isso. E quando não é genuíno, a gente percebe. Eu vejo muito que, tipo assim, as pessoas, né? Tipo, vou falar aqui do popular mesmo, né? As pessoas, porque eu não sou reconhecido, não sou visto. E muitas vezes, essa questão de não se posicionar, de não entender a importância, o benefício, sabe? Isso eu vejo como um grande benefício de quando tu começa a aplicar esse livro na prática, assim, quando tu traz pra tua realidade. Eu vejo muito isso, o Alan ele falou nas minhas férias do ano passado. Você não pode voltar das férias sem ler esse livro. Sim. E aí eu falei, tarefa ok. de casa. Eu vou deixar essa tarefa de casa pra você a gente conversa depois quando a gente voltar. Eu não mandei você trabalhar nas férias, tá? Não é isso. A gente costuma fazer muito isso, de se indicar livro e tudo mais. Tava com tempo, vai fazer uma leitura. Olha, adquira conhecimento. E aí que tá, e o legal disso tudo aqui, tipo, depois que eu li ele virou essa chave de mim, assim, porque eu até não... Eu vejo que o podcast, ele libertou uma parte minha muito mais comunicativa. E o Rafa vai poder provar isso, né? Tipo, quando eu entrei em contato com o Rafa. Imagina se eu vou lá e falar, Rafa, tem um podcast aqui, quer fazer? Tá com tempo? Spoiler! Era assim, hein? Spoiler! A minha comunicação era muito prática na minha cabeça. Eu conheço um treinamento que pode apoiar. Era muito prático. Eu tenho o horário, eu preciso, né, fazer um podcast, acho interessante, vamos lá. Não, e assim, eu percebi que essa conexão, ela é diferente. Eu mandando áudio, não, Rafa, assim, tipo, segundo áudio. Rafa, então, assim, a gente vai marcar e tudo mais, vamos conversar por aqui, fica à vontade pra entrar em contato. Muda o jeito que você chega, muda. E a gente tudo. Percebeu isso também com o podcast. Então, assim, eu vejo que tem muitos benefícios dentro de uma comunicação que conecta, que faz a diferença na prática. Na prática. Então, assim, pra quem acha, esse livro é só mais um livro que todo mundo indica, que todo mundo lê, não é à toa que ele tá aí no mercado há um tempão, sabe? Dentro dessa fala, eu quero puxar o gancho, porque agora eu vou jogar pro Rafa. Ô, Rafa, como é que esse livro mudou tua vida? Como que você chegou nele, cara? Eu preciso trazer um detalhe anterior. Tá. Sabe aquela pessoa que ficava na escola segurando o cartaz? Assim, tinha o conhecimento da onde, se qualquer um dos colegas parasse de apresentar, eu conseguia seguir dali. Sim. Eu tinha tudo na cabeça, sabia fazer. Agora, eu não quero me expor, sabe?
Mas, gente, ficava lá segurando, não queria, medo do julgamento, Mas o que vão tu queria fazer. estar lá naquele lugar ou não? Aí muitas vezes não. Por quê? Por causa eu fui entender isso depois. Sabe, o medo do julgamento. E se eu errar? O perfeccionismo batia demais. A autocobrança, um nível exagerado. Falando um pouco de perfil, até trago aqui ao nosso conhecimento o Eneagrama da personalidade. Que a nossa franquia também adquiriu. É a única marca que você vai ver aliada a Dale Carnegie aqui na região, Instituto Eneagrama. E ele trouxe uma clareza muito grande para mim, que ele praticamente arrancou um véu da frente dos meus olhos para eu poder me entender como que eu reajo, por que eu reajo daquela forma, né? Por que eu, altamente prático, sabe, independente, não gostava de depender dos outros, o que isso me trazia de prejuízo também. Demorar para confiar nas pessoas, demorar para delegar, não, deixa daqui que eu faço. Quando eu vi, eu estava acumulando tarefa, não dizia não para ninguém, porque achava que ninguém ia fazer tão bem quanto eu. E eu não investia o tempo da delegação. Certo. E por que tu acha que se autoconhecer muda esse processo? Muda, Carol, porque aí eu vou entender da minha personalidade e, consequentemente, eu posso entender da personalidade das outras pessoas. E o que está por trás também, né? Saber o que te motiva, saber o que te estressa, saber como conviver. E aliado ao Dale Carnegie, aos princípios de Dale Carnegie, isso foi fundamental. Sim. Foi uma virada de chave muito grande. E agora sim, entrando na resposta propriamente da pergunta que você me fez, isso mudou o posicionamento. Porque eu achava, talvez o meio, talvez a cultura, talvez as pessoas com quem eu estava muito próximo me ensinaram, sabe, até meio sem querer, que não te mostra muito. O prego que se evidencia demais vai tomar uma martela. Ou seja, fica lá o teu, faz o teu, quietinho e tal, mas não dá. Esse era teu círculo aparecer. Naquela época. Era o círculo, sabe? E as pessoas que depois eu vi que ensinaram assim, aprenderam assim. Sabe? E foram mostrando o que aprenderam da forma como aprenderam. Só repete. A gente replica comportamentos, sabe? E agora, o que acontece com Dale Carnegie? Nós temos algo que eu penso que é valiosíssimo comentar, que é a fórmula da transformação. A minha mudança emocional aliada a uma mudança comportamental pode me elevar em tempo recorde a uma mudança de desempenho. Certo. Ou seja, em outras palavras, a gente só está preocupado com o resultado dessa conta. Eu quero vender mais. Eu quero atingir tal padrão de vida. Eu quero mais não sei o quê. Tá, mas e antes? Que hábitos eu preciso desenvolver ou até eliminar? Que comportamentos e emoções eu preciso entender e gerenciar melhor para que aí sim meu resultado seja sustentável e apareça. Que não faz sentido, né? Às vezes eu materializei essa tua fala assim, o vendedor, eu quero vender mais, eu quero bater minha meta. Aí ele chega pro cliente assim, bom dia. Celular? 10 de 199. Tirador de pedido. O tirador de pedido. Como é que tu vai fazer mais vendas dessa forma? Não tem, né? E essa fala me trouxe para um ponto que o que eu gosto quando a gente fala de um assunto é profundidade, o porquê do porquê, sabe? Pra gente não ficar... Muitas vezes a gente se perde nisso que você falou, é só ser simpático, aí o vendedor vai lá e sorri. Sim. Né? E ele não entende na prática. Né? Você falou comportamento com emoção, é isso? Cara, como um se liga, tá ligado ao outro? Porque o comportamento, ele é um resultado de algo, ou um sistema de crença que eu tenho, gerado também de uma emoção que eu sinto e eu tenho, é uma reação, né? É mais profundo isso, cara. Demais. Como que eu lido, como que eu entendo essas duas partes para eu chegar ali no resultado final? Nós falamos de vendedor, quantos nãos tu consegue aguentar por dia? Sim. Eu entrei na van. Quantas objeções tu consegue aguentar? Sabe? Preciso me motivar, preciso vender mais. Mas o que motiva a venda? Preciso citar aqui alguns nomes. A Carol Yasmin, por exemplo, é uma pessoa que sigo, uma pessoa que exala a venda, na minha opinião. O que te motiva para a venda? É a própria venda. Porque ali tu te trouxe um resultado financeiro. Sabe? Então é a venda que vai te motivar para a venda. Eu vou estudar e tal, mas pratica. Aliás, pratique isso. E agora, Flávio Augusto também trouxe uma frase muito interessante. Fantástico, né? É incrível isso. Sabe? Ele trouxe assim que
a pessoa, o vendedor, não é aquele simpaticão, palavras dele, não é o simpaticão o que fala pra caramba. Ele tem razão, sabe? Mostra o benefício para a pessoa, pergunta, seja um bom perguntador e um ouvinte melhor ainda para entender tudo isso daqui. Isso aqui, essas páginas que eu lhes trouxe aqui, é o que entregamos em apenas uma das nossas soluções. Isso é o que nós resolvemos, sabe? Ou seja, o que você deseja resolver daqui? Vamos passando ponto por ponto, faz um diagnóstico, ok. Passando por esse programa, vamos resolver isso, isso e isso. Que resultados você imagina tendo isso solucionado em tanto tempo e com acompanhamento ainda? Sabe? Nós temos um plano de avanço individual que desenvolvemos, um plano de ROI, porque eu tenho interesse que vocês, ao participarem dos nossos programas, tenham retorno financeiro e emocional. E falando em emoção, de novo, é aquele conjunto das nossas experiências que me leva a ser assim, que me leva a aparecer mais. Desde que eu nasci, é o sistema de crença e tudo mais. E quantas delas estão me limitando? Sim. Sabe, a poder ter uma vida melhor, a poder ter um rendimento financeiro superior. Sabe, muitas vezes, Alan, a gente tem que deixar um círculo de amigos, temporariamente, e passar a andar com outras pessoas. Eu não esqueço de velhas amizades. Agora, se eu não tivesse mexido um pouco nisso, eu poderia estar acompanhando algumas pessoas que ainda estão lá fazendo a mesma coisa, reclamando das mesmas coisas de 10 anos atrás. Eu escolhi um caminho diferente. Você entra num assunto que é a zona de conforto, né? Total. Dói sair dela, né? Dói. Doeu pra ti? Dói. E a proposta de Dale Carnegie é que essa zona de conforto seja ampliada. É necessário sair? Eu acredito que sim, muitas vezes. Agora, onde eu tenho a maior chance de crescimento é no limite da zona de conforto. E um ponto legal de trazer é assim, ó, Carol, valida a tua zona de conforto. Hoje a gente tá no meio dela. Alguma coisa eu fiz para estar aqui. Para estar nesse conforto. Eu estudei, eu posso ter feito uma pós, eu fiz uma faculdade, eu me especializei em podcast, eu fiz aula de técnica vocal para vir aqui falar melhor e tal. Ou seja, o que eu vou fazer? Cheque, não fiz. Foi muitos nãos, né? Muitos não. Depois eu entro na autoridade disso. Agora, qual é a proposta? Ah, Rafael, você agora tá no caixa aqui do supermercado. Ah, beleza. Aí, hoje segunda, amanhã na terça, ó, Rafael, agora você é o gerente. Beleza, eu saí da minha zona de conforto. A chance para eu voltar correndo pro caixa é muito grande. Sim. Eu não tô preparado, né, para aquela vaga. Ou seja, eu vou me preparar na vaga ou para a vaga. Sim. É diferente. Então a pessoa ela pode voltar correndo lá para onde ela consegue. Ela entende que é melhor. Isso que nós encontramos em sala muitas vezes são as pessoas que... Fulano, você é o gerente, mas o cara tá lá preso no operacional. Agora a tua cabeça é de gestor. Né? Como é que a gente pode te auxiliar a mudar nisso? Que benefícios você entende que, ao gerir adequadamente a unidade da tua loja e tal, você pode fazer... E isso é inconsciente, a pessoa volta correndo para onde estava. E não é da noite pro dia também, né? Você não foi promovido gerente, você não virou gerente, né, cara? Isso demanda tempo, né? Demanda tempo, demanda autoridade, as pessoas podem não te ver como um líder. Né? Ah, mas o fulano tá ali. O que? Aquele ali que chegava atrasado todo dia. Aquele dali que até ontem estava reclamando da gerência. No livro Paixão por Vencer, do Jack Welch, o ex-diretor da GM. E por falar em fazer amigos, né? Quem eram os amigos dele, né? Bill Clinton, Tiger Woods, daí pra cima. Essa turminha. Como fazer amigos? Ele também sabe, né? Agora, o que ele escreveu? Hoje você tá aqui, falando do atraso do fulano, falando da burrice da gerência, falando da incompetência do teu supervisor. Amanhã tu é o gerente. E aí? Refém das palavras, você vai ficar? Ou vai tomar uma atitude diferente? Toma esse tapa na cara ao vivo. Se você chegou até aqui e tomou esse chacoalhão, conta pra gente aqui, né? Porque comente e as lições que você tem aprendido até aqui, porque é isso que acontece, né? Muitas vezes quando a gente não tá naquela situação, por exemplo, você é um colaborador e você tem um gestor, né? E aí você vê, mas ele faz isso e tal, que não sei o quê. Aí amanhã você passa a exercer a posição dele. E você tem que ter as atitudes, aí você fala assim, ó, quando eu virei gestor, eu falei, eu vou fazer tudo diferente. Tudo, aquilo que eu não gostava tal. Aí eu via que tudo aquilo diferente não dava certo. E o que dava certo era o que a gestão anterior fazia. E eu comecei a entender por que se faz. Então essa subida de nível não vem da noite pro dia. Levou tempo. E dor machuca, Rafa. Dói, né? Mas os ensinamentos também, eles não vêm da noite pro dia, né?
nós precisamos passar por experiências, sabe? E muitas delas a gente pode entender com o nosso conjunto de crenças, de definições. Poxa, isso aqui foi ruim que me aconteceu, mas até que ponto? Eu preciso depois digerir tudo isso, ter a maturidade. O aprendizado, né? É uma coisa que eu gosto muito, assim, Rafael, me diz assim, o que tu pensa sobre tal coisa? Fulano, ó, não tem o que falar, fica quieto. Mas tu não pode mais falar assim. Ok, nós vamos falar daquilo que adquirimos direito, ou por estudo ou por experiência. Tá aí uma outra definição. Eu já trouxe aqui a forma de como eu falo. É como eu digo, é como eu faço isso que eu posso ter daí a autoridade, a influência e o respeito das pessoas. E isso pode trazer, em outro grau, depois a cooperação. E que essa cooperação seja voluntária. Poxa, eu vou fazer isso aqui porque o Alan pediu. Eu vou fazer porque é pra Carol. É diferente de que vocês mandaram, eu tô fazendo. Sim. Hoje mesmo escutei aqui, depois de eu ter passado ali pela Débora na recepção, que gentilmente me acolheu, sabe? É trazer assim, ó, moço, com quem que eu preciso falar tal coisa? Ela já acolheu a pessoa, esse é o direcionamento, me aguarde aqui no sofá, sente, quer uma água e tá bem, olha o zelo. Sim, o cuidado, sabe? né? Agora, e as pessoas já chegam ali pra ela, com quem que eu tenho que falar? Calma, ela tá falando com outra pessoa, não interrompa, né? Ou seja, além de uma questão assim de princípios, o posicionamento... básico da educação, né? Senso, é educado. A minha madrinha falou, 4 coisas movem o mundo. Com licença, por favor, muito obrigado e me desculpe. Talvez uma das mais importantes. Que sabedoria, hein? Que sabedoria, hein? 4 palavras profundas, hein? E agora, eu comentava com a Carol, esse livro de ouro aqui. Aí esse tem aqui, pessoal. todos os princípios de Dale Carnegie. E como resumidos nós como um falamos, pensamento, né? E um pensamento, até um resumo pessoal, assim. Aí tem todos os princípios para nós nos relacionarmos com as pessoas e também para vencermos e controlarmos problemas e preocupações. Aí não tem a reinvenção da roda. Sim. Sabe? E esses princípios, eles não foram feitos para que a gente goste dos outros e vice-versa. Agora, se eu sigo isso, se eu consigo vencer a mim mesmo, as minhas limitações, barreiras e tal, e ser mais interessado para ser mais interessante, é comum que os relacionamentos se fortaleçam. Acontece, né? Fortalecer o relacionamento. Aqui no começo desse livro que mudou a vida de todos nós aqui praticamente, o livro azul, Como Fazer Amigos. Esse aqui, ó. No começo, Alan. Se Aqui, você ó. não leu ele ainda, Você tem que não ler. deixe de ler. É Gente, leitura obrigatória, tá? Livro de cabeceira. O que traz no começo dele? Uma frase breve. 85% dos nossos resultados vêm dos relacionamentos. Os outros 15% pode vir, se você fez uma pós ou 10 As suas pós, não competências, importa. né? Habilidades. Não importa praticamente. 15% é isso. É isso, é habilidade técnica 15%. E as pessoas costumam achar que, tipo assim, eu sou suficiente, A assim, sabe? faculdade Tipo, é o meu emprego garantido até que ponto? Até um exemplo, talvez soe um pouco odioso. Um chefe meu, um antigo chefe numa instituição bancária que trabalhei, ele falou, Rafa, um carioca, tu não tá bebendo cerveja na mesa certa. Vem cá, filhote. Vem cá. Aí eu entendi, assim, ó. Eu sei que tu não bebe, mas tu não tá bebendo cerveja na mesa certa. Fala, Augusto, o que tu quer dizer com isso, né? Aí, vem cá. Fala com tal pessoa, fala com ele disso aqui e tal. Poxa, como mudou. Aí eu entendi, o Rafael é o perfil 1 do Eneagrama, né? Altamente prático, se achava independente, autossuficiente, viu que para poder evoluir precisava de alguém. E outros pontos, se você até hoje não caiu na mão de um médico, fica tranquilo. Em algum momento na tua vida vai precisar. E aí, tu se resolve sozinho? Vai se curar sozinho? Sim. Precisamos de alguém em qualquer momento da nossa vida. Não é paracetamol que resolve tudo, não, meu amigo. Agora, eu tô dizendo não faça faculdade, não faça um treinamento, não. Pelo contrário, isso é importantíssimo. Agora eu preciso praticar. Eu preciso A praticar. representatividade disso é o que você está trazendo, né? Exato. E esses princípios nos apoiam. E é engraçado porque quando eu li esse livro e eu falei assim, não, eu vou começar a testar. Eu vou começar a testar, porque ele vai trazendo, tipo, ele traz uma história, tu pega a história, assim, eu falei, vou testar. E eu fiz alguns testes, e é bem isso que tu falou, assim, a conexão acontece de uma forma muito
não vamos dizer rápida, mas tu consegue ver que é diferente do que às vezes tu quer realmente se mostrar, de como tu conversa com o mundo, sabe? É diferente. Um dado interessante é que demora menos, é milissegundo que você, no momento que você olha uma pessoa, você já julgou e criou um julgamento sobre aquela pessoa. Então, se conectar genuinamente, escutar genuinamente, é uma ferramenta ou para que comprove aquele julgamento positivo, se a pessoa te julgou positivo, ou para mudar aquele pré-julgamento que ela teve. Eu vou trazer uma fala tua pra mim, que foi muito engraçada. Carol, sorria mais. Sorria Sorria mais. Não, e eu falei, e isso é legal, porque muito bom. Não é sobre a Carol... E ele não falou no sentido, tipo assim, sorria... Não, Carol, tu tem que sorrir. Não, sorria mais, fica... É muito melhor porque quando tá assim, sorrindo. Olha o princípio 5 desse livro. Cara, tem tudo aqui, bicho. Cadê? Ó, você vê que assim, ó, foi uma ordem baseada num dos melhores. Eu vou te dar uma dica de ouro. Sorria. Põe o queixo um pouco pra baixo. A receptividade aumenta. Por quê? Por que agora, Rafão? Te joguei. Por quê? Você faz assim um contato com a pessoa e fica mais receptivo. Estou te ouvindo. Tu tá tipo assim... Você acolhe melhor a pessoa. Agora não é só sorrir. Isso tem muito a ver também, tipo assim, de tá muito no nariz, no pé e ser arrogante. É diferente, assim, ó. O abençoado. Isso aqui na região, pelo menos, tem uma outra tradução, para não chamar a pessoa de outra coisa. O abençoado. Ô, meu anjo. Eu já te falei. Agora sim, Alan, vamos fazer tal procedimento, a gente já definiu e tal, né? Já vimos os benefícios. Tá bom. A gente vai fazer. Agora detalhe, um adendo. Agora, qual o outro princípio que eu vou aliar ao princípio sorria? Não adianta só mostrar os dentes para todo mundo. Sim. O que eu vou fazer agora junto com o sorria? A gente tem um livro inteiro de princípios que podem nos apoiar. Sorria. Agora, já vamos pensar como é que eu vou fazer o outro se sentir importante. Como é que eu posso persuadir? Como é que eu posso ser mais intencional? Pergunte se ele tá bem, se ele tá feliz. Pergunte da família. E essa pergunta se tá bem... Acertei? É isso? Sim, é uma das formas que nós temos. Eu tenho um pensamento que agora talvez... eu gelei, pegou esse ângulo? Que não tá baseado no livro, mas que eu tenho pra mim, assim, tipo... Cheguei até, meu Deus do céu. É a questão, tipo assim, não guarde um elogio de uma pessoa. Elogio, ponto importante. Eu vejo isso muito, tipo, se eu tenho alguma coisa a falar bem pra aquela pessoa que vai fazer, tipo, ela mudar o dia dela, uma percepção que às vezes ela não tá vendo, ou, tipo, aconteceu uma vez uma menina aqui do call center, ela tava triste, chorando, e eu sempre vi aquela menina sorrindo, eu falei assim, por que tu tá chorando? Eu todo dia vejo tu sorrindo, eu gosto de ver tu sorrindo. E ela falou assim, isso mudou meu dia. Então eu acho que nenhum elogio deve ser guardado, mas sabe? Aí entra naquilo que o Rafa falou do pertencimento, da importância. E também porque, tipo, todas as vezes que eu passei por ali, ela sempre tava sorrindo, ela sempre cumprimentava. Não, e ela deve ter pensado assim, sabe, pô, ninguém me vê. Ninguém me vê, exato. Tipo, poxa, eu tô num dia ruim aqui e eu fiquei assim, será que eu falo? Porque, tipo assim, quando a pessoa tá chorando, é muito pessoal você tá, às vezes, ali, tipo, poxa, eu vou falar com ela ou não. Eu falei, não, eu sei que eu posso fazer ela se sentir melhor naquele dia. Então eu vou fazer. Então eu fiz, ela no outro dia, ela assim, nossa, mudou meu dia. Então, assim, não guarda elogio. Se tu tem um elogio sincero, né? Não adianta, tipo, tapinha nas costas, tapinha a gente não adianta. A gente é contra. Mas se tu tem um elogio sincero, não guarda pra você. Falsidade. O elogio, eu penso que é muito valioso tratarmos disso agora. E antes, um ponto. Elogio é diferente de bajulação. Sim. O que eu escuto em sala, vocês me autorizaram a falar abertamente, tem aquele que puxa o saco. Sim, o puxa-saco mesmo, o politicão. Que legal, né? Você fez isso, parabéns. A gente vê que não tá sendo verdadeiro, esse elogio não pega. E você trouxe um ponto muito importante, Carol. O elogio pode mudar o dia de alguém. Eu vou além, pode mudar a vida. Sim. Tá? Pode mudar a vida da pessoa, talvez a forma de pensar. Deu aquele clique e ela despertar, né? Para enveredar para um caminho que possa lhe trazer mais retorno emocional na vida, conexão, quem sabe até financeiro. Agora, como é que eu quero ser visto? Como é que eu quero ser lembrado? Que legado eu quero deixar? Eu tô me importando com isso, para já entrar nos elogios. Por que eu digo isso? Rafael, você voltaria a trabalhar naquela empresa? Eu voltaria, mas desde que o fulano não estivesse lá. Nossa. Então a pessoa... A gente conversou sobre isso essa semana. Sabe? E se o fulano for você, né? Imagina, chato, né? Matou o X, a pergunta foi essa. Como é que eu tô sendo? Meu senhor, agora o que eu vou fazer daqui pra frente? Pra quê? Pra entrar no elogio. O elogio precisa de
além de ser genuíno, é legal seguir umas etapas. E nós mostramos isso no nosso programa. Você precisa ser específico. Sim. Para a pessoa poder entender e receber já de cara aquilo. Né? E além da especificidade, qual é a qualidade que eu vou evidenciar dessa pessoa? Trazendo isso uma evidência. Dá um exemplo, Rafa, desse específico, por favor. Vamos trazer assim, olha, Alan, parabéns, você é extremamente inteligente nas reuniões que você conduz. Olha que genérico. Tá, mas qual reunião? Quando que eu demonstrei minha inteligência? O que você está elogiando de fato? Olha que bajulação, olha que elogio frio, que não conectou. E é fácil de detectar, né? É muito fácil. Agora, aliado ao princípio 6, eu vou pedir que vocês só deem uma lida ali. 6. Lembre-se que o nome da pessoa... Não, daqui, né? Não, do livro de ouro. Opa! Lembre-se de que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais doce e mais importante que existe de qualquer idioma. Veja a diferença. O que vocês prepararam aqui quando eu cheguei aqui? O que tinha nessa tela? Um bem-vindo, Rafa. O nome estava ali. O nome da pessoa. É algo diferente. Carol, eu quero elogiar... Eu quero não, né? Já vamos começar o treinamento. Assim, Carol, eu elogio a forma como fui recebido aqui hoje. Já estou sendo específico. Ao eu ver o meu nome aqui na tela, eu percebi o quanto vocês se importam com as pessoas que vêm aqui gravar. É diferente. É verdadeiro isso, Rafa? Verdadeiro. Eu trabalho com isso e fiquei impressionado em ver minha foto. Que legal. Assim, né? E eu gostaria de estender o elogio ao Davidson, que preparou isso com muito carinho, né, Parabéns, Davidson. Tem uma equipe aí. Nossa, ele ficou... É que vocês não estão vendo, mas ele ficou vermelho num tom agora que não tem correção de cor. Em resumo, Carol, o elogio. Eu preciso ter uma qualidade. Essa pessoa é o quê? Não é assim, Carol, você foi... Não é você foi, você é. Legal. Fulano, você é. Porque foi, não é mais? Amanhã eu não vou ser mais? Eu preciso motivar a pessoa. Nossa, que mudança pequenininha que tem impacto, né? Olha só. Hoje o podcast começou às 9h30, mas vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. O mas, o não são palavras da língua portuguesa, só que tem momento de usar. Agora eu quero trazer um bloqueio já na cabeça da pessoa? Não quero trazer isso, eu quero que ela vá pra frente. Ou seja, elogio, traz uma qualidade. Essa pessoa é o quê? Ela é perspicaz? Ela é elegante? O que você percebeu nela ali que eu vou elogiar? A qualidade não é do elogio, a qualidade é da pessoa. O que ela te mostrou? Entendi, ok. Agora, quando que ela te mostrou essa qualidade? Assim, Carol, você é perspicaz. E me provou isso quando pôs o meu nome aqui nessa tela, quando eu fui recepcionado. Eu fui específico, eu trouxe uma qualidade. E o que é isso? Eu trouxe uma evidência. Qual é a evidência? É o que ela fez. E você tá fazendo ela se sentir importante, olha o sorriso Rafa. Dela. Sim. Olha como ela recebeu. Funcionou, hein? Funcionou. Foi um exemplo, agora eu acredito que pegou. Pegou. Caímos nisso aqui. E é a prova prática, você que está nos assistindo agora, que funciona. E se você for parar para ver, é o básico bem feito, né, Rafa? Que acabou se perdendo. Para quem está assistindo agora, quem foi Dale Carnegie? Como é que é a pronúncia dele certo, né? Há várias pronúncias. Há várias, né? Dale Carnegie. A mais usual e que temos na nossa instituição é Dale Carnegie. Dale Carnegie. O nosso diretor tem um exemplo muito legal disso. Oi, aqui é o Sérgio da Dale Carnegie. Eu quero falar com tal pessoa. Da Dale Carnegie, né? Aí, depois ele foi saber, mãe, ligou aqui um homem querendo falar contigo. O que ele queria? Vender carne. É verdade. Eu e a Carol, antes a gente tava... Exemplo real, cara. Porque a gente fala Dale Carnegie, aí tem gente que fala Dale, né? E a gente falando, cara, qual é a pronúncia correta do nome dele? E quem foi esse cara, Rafa? Por que ele é tão importante? Um visionário, creio, uma pessoa à frente do seu tempo. E ele mesmo disse, essas ideias não são minhas. Peguei emprestado deste, daquele, e um dos que mais me sinto à vontade de dizer, peguei emprestada de Jesus. Né? Ou seja, nós podemos ver na Bíblia, em vários outros livros, a forma de quê? Tratar as pessoas de uma forma diferente. Refinar o trato social pode nos trazer benefícios. E o mundo pode avançar por isso,
ou desencadear uma guerra pela não observação de tudo isso. Eu fui um pouco extremista aqui agora. Agora, como o trato social, o fino trato social, a paciência que ele nos mostrou, faz com que esse livro, 80 anos depois até de que foi escrito, ainda seja um dos queridinhos maiores do CEO. E o livro, ele foi originado pelo treinamento. O treinamento Dale Carnegie Course iniciou e depois que veio o livro, para esclarecer até algumas perguntas que recebi. E muita gente, no começo, ele foi... duvidaram, né? Duvidaram, o cara teve uma dificuldade ali, né? Duvidaram e muitas pessoas nos chamam de louco. Muitas pessoas dizem que não vai dar certo, que tu não tens habilidade para isso. Agora, como é que eu vou desenvolver a habilidade? Eu preciso praticar. Vai dar errado vai dar certo de primeira? Não sei. Eu preciso fazer. Eu aplicar esses princípios do livro de ouro para uma pessoa. Vai dar certo de primeira? Talvez não. Agora eu vou elogiar alguém. O que a gente pode escutar? Quando o elogio ele é contundente. O que tu quer? Tá pedindo aumento? Sim. Então, o que tu quer com isso? E me elogiando assim? Sim. Não elogia demais porque estraga. Sim. Olha que crença que a gente precisa arrebentar. O Gabriel hoje que tá gravando aí, chegou me elogiando demais. Aí eu falei, você tá querendo aumento, Gabriel? E tal. Aí ele, eu tô, né? Mas não é por isso não. Vai devolve, que cola, né? Devolve. Elogio recebido. Agora, o que você percebeu em mim que te fez me dizer tal coisa? Joga pra ele. Aí, o que ele vai responder agora? Mas é muito engraçado porque as pessoas não conseguem receber um elogio, né? E por que isso acontece? Você tem um... Nós não sabemos muitas vezes fazer um elogio porque nós também podemos não saber receber. E vice-versa. Vem muito da autocrítica também? Pode ser. E uma das perguntas que nós levamos em sala, assim, por que isso acontece? Agora, lembra de um nome de alguém que para vocês, assim, é uma referência na liderança. Carol, pensa outro não sendo eu, tá? Por favor. Assim, não precisa dizer quem é. Agora diga... Obrigado. Agora diga uma qualidade que essa pessoa tem. Visionário. Enquanto a Carol pensa, por que ela é visionária? Porque ela vê além do que... Quando todo mundo vê o não que não dá, ela consegue ver. E além de visionário, ela é resiliente, porque precisa ter mais coisa. Visionária e resiliente. Ou seja, viu só? Quando eu perguntei o porquê, já de bate pronto. Sim. Eu gosto muito do jeito que eu não conseguia uma palavra só. Eu gosto muito do jeito que ela explica o porquê não. O porquê sim, sabe? Ela traz na prática, sabe? Pegando esse exemplo aqui do Alan, ele respondeu de bate pronto. Eu mal terminei a pergunta, ele já veio. Gente, não deu meio segundo aqui. Agora, Alan, me cita a tua maior qualidade. A minha maior qualidade? Resiliência. Por que você diz isso? Porque eu não paro até conseguir. Enquanto todo mundo para, a maioria para, eu não paro até conseguir. E agora, se essa pergunta fosse feita pra você, Carol? Ai, eu odeio fazer isso. Ô, Gabriel, pega close, que esse close a gente precisa. Toda vida que vem alguma pergunta pra mim nesse sentido, eu tenho essa dificuldade. Aí, ó, tá fugindo. Tô fugindo. Eu não gosto de responder. Mas isso eu sei que vem da autocrítica. Isso eu sei que vem da autocrítica. A pergunta, vamos lá. Eu sou uma pessoa que se importa com as pessoas. De coração, assim. Eu realmente quero que... Eu acho que eu me conectei com esse propósito do Dale Carnegie que eu falei antes, de realmente me importar com as pessoas. Agora, precisamos aproveitar tudo. Tudo. Bate pronto. Já tem esse ímpeto de fazer, realizador, sabe? Aquela questão de imagem, já entramos nisso se tivermos oportunidade. Agora, quando eu começo a me explicar demais, aqui a questão não é expor, é aproveitar o que é a situação. Agora, quando eu dou uma ordem para alguém, quando eu vou delegar, eu fico me explicando demais ou eu posso mostrar o caminho e acompanhar? Sim. Sabe? Aí eu já trago, não é que eu não confio em ti, já trouxe não 1, 2 vezes. Sim. Qual é a palavra que vocês talvez mais cresceram, que mais ouviram? Não, sai daí, não faz isso, aqui é perigoso. Não pula. Dinheiro não cresce em árvore. Eu até brinquei assim, né, com a minha filha. Filha, não faz isso. Sai daí. Não sei o quê. Aí quando eu digo, Lívia, ela vai dizer, quer dizer que meu nome não é sai de cima daí? Boa! Porque, poxa, boa. Gente, eu só fico, não. Fulana, quantos anos Lívia tem? Tem 4,5. 4,5. A lição mais importante. Caramba, deu show, hein, Lívia? Dá pra Parabéns. fazer uma palestra aí já, Lívia. Meu nome não Brincando assim, já fez pensar, né? Para quê? Alan, não faz isso. Não é que eu não quero.
eu já tô botando, a pessoa já ouviu o não. O que que isso pode remeter inconscientemente a ela? Sim. Eu não consigo, eu não posso, nananã, e eu fico me explicando demais. Sim. Agora, como que eu quero ser lembrado? Como é que a pessoa vai receber meu elogio? Como é que eu vou influenciar positivamente as outras pessoas? Sim. Eu preciso ter muito cuidado, vencer algumas barreiras. Agora, poxa, vou vir pro podcast. Se a pessoa tá tremendo de nervosa, ela não precisa... Ai, tô nervoso, gente. Ai, não. Fulano, ó, que vem palestrar agora pra vocês. Alan! Isso. Gente, nem era pra eu estar aqui, né? Era pra vir o outro fulano. Nanana. Que credibilidade tu vai ter dali você pra perdeu a frente? autoridade Eu tô aqui total, pra tapar né? buraco? Aham. Pelo contrário, a pessoa te anunciou, você se preparou e foi chamado E a porque plateia pode não dar sabe, conta. né? A plateia não sabe. E não precisa saber. É verdade. E É não aquele famoso, precisa eu esqueci o que eu ia falar agora. Ninguém sabe o que tu ia falar eu tô agora. muito né? nervoso. Nós apoiamos a mas... resolver isso, a pessoa decorar a sua apresentação. Fulano, Sim. te concentra em pontos-chave. Sim. Aí não precisa levar aquele calhamaço de papel, de slide para uma Aí reunião. se um não vai, um slide apaga. Se eu esqueço a frase de abertura, acabou. A minha apresentação que eu decorei já pode ter ido por água abaixo, Sim. sabe? Aí eu começo a me explicar. Explicar. Será que eu não estou repetindo aí um padrão de comportamento? Cabe uma análise. Sim. E entra muito na... aqui tem autoestima, né? Sim. Você tem que, pelo menos, ter um pouco de autoestima e confiar em ti. E muitas vezes isso é muito difícil, né? Uma vez eu aprendi que a gente se explica demais. O se explicar demais vem da insegurança. Total. Uhum. Total. Eu não quero... eu quero ser visto como uma boa pessoa. Poxa, eu sei que eu cobro, só que eu sou uma boa pessoa também. E aí amolece. A pessoa pode começar a não aprender a dizer não. Eu não Sim. consigo dizer não. Quando vê, termina o dia cansado, só que não foi produtivo. Não delegou, absorveu tudo. E as tuas entregas, como é que ficaram? Uhum. Sim. Você vai ser cobrado pelas tuas entregas. E o outro? Você resolveu o trabalho do outro. Resolveu o problema do outro. Aí tu vira o oráculo. Sim. Fulano, como é que faz isso daqui? A pessoa já quer a resposta. Aí a gente não indica caminho. Indica o caminho. Ajuda a pessoa a pescar. Parar de dar o peixe. Tem que aprender a pensar, né? Frase da Juliana, nossa diretora. Tem que aprender a pensar. Que aprendamos a pensar. E isso... Por que isso pode acontecer muitas vezes? Eu não estou parando para pensar em mim. Eu não estou tirando um tempo para mim. Eu não estou me observando. Por que eu reajo dessa forma? O que está acontecendo? Um outro exemplo assim, quais foram, por exemplo, as 2 mudanças mais significativas que aconteceram na vida de vocês no último ano? A mudança maior, cara, a aquisição do meu primeiro imóvel, sim, essa foi uma mudança. E a mudança de a gente colocar em prática vários projetos que a gente tinha em teoria anteriormente. Agora tá dando, as coisas estão começando a entrar em prática. Adquirir o imóvel foi uma mudança grande. Poxa, Muito. agora é meu. É meu. É meu. Aqui eu que mando, né? Aham. E agora que desafios essa mudança te trouxe? Desafios me trouxe muitos. IPTU, talvez tu não tinha. Talvez, sabe, o maior olha- desafio? O Os planejamento impostos financeiro, ele teve que ser totalmente readequado. E eu sou muito metódico, né? Então as coisas têm que ser muito certinha. Então essa parte do imóvel me trouxe a necessidade de readequar totalmente o planejamento. Você trouxe a mudança, trouxe os desafios, agora não precisa responder, é algo pra ti. O que eu vou te falar agora vai fazer sentido pra ti. E quem tá ouvindo, faça as devidas adaptações. Você falou ali de praticar alguns projetos que nós queríamos tirar do papel e talvez muitos não aconteceram. Agora, o que tá te impedindo de avançar? Porque eram sonhos. Sim. Né? Se esse sonho não tiver prazo, ele se perde. A gente, em Dale Carnegie, a gente faz o seguinte, a chamada visão. O que é a visão? É um estado de futuro desejável. Eu escrevo agora como eu quero estar daqui a 3 meses ou 6 meses, coloco um prazo para ti. E não é assim, eu, Alan, estarei fazendo... Não é estarei, é estou. Eu estou escrevendo agora como que eu quero estar daqui a tanto tempo, porque eu botei prazo. Sim. Se isso ficar na minha mente, a rotina me absorve, me engole e eu vou fazer outra coisa. Eu esqueci disso. Agora eu escrevi. Eu, Rafael... hoje é dia 25 de dezembro... Estou em Caxias do Sul, na minha terra natal, com os meus familiares que há tanto tempo eu não via. Estamos aqui fazendo aquele churrasco gordo que nós gostamos, né, escutando aqui a nossa música tradicional. Então, ou seja, estou fazendo, né, realizei, não é estarei fazendo. E depois de eu escrever essa visão, pensa assim, quem mais precisa saber dessa visão? Tu tem que distribuir a visão. Eu tô lá, eu tô com quem? Beleza, eu tô aqui, tá, mas hoje, né, sou casado.
Minha esposa precisa saber dessa visão, vou falar com ela. Minha filha, vamos lá visitar o vô, a avó e tal, aquela coisa toda. Quem mais a tua visão envolve? Se é pessoal, se é profissional. É o detalhe, né? E aí, e fechando isso, escrevi, tava no pensamento, escrevi, eu contei pra alguém. Agora, quando eu conto pra alguém, sabe aquela vergonha de não fazer? Eu vou trocar de carro. Não sei o que. É o compromisso. E aí, passou 6 meses, tá com esse carro aí ainda? Aí tu fica... o compromisso, né? Aconteceu. Aí começa a me explicar. Aconteceu tal coisa. Coloca prazo. É fundamental pra ti, vai te trazer benefício, vai atrás, coloca prazo e vai. Precisar falar pra alguém, corre atrás. O que eu te falei há 1 ano e meio atrás, quando a gente começou isso aqui? Fala, dê exemplos reais. Escreve a visão desse programa. O que eu falei? Fala, pode falar. Que a gente ia ser o maior podcast corporativo do Brasil, que a gente ia receber um prêmio. Que a gente ia ser Isso premiado. foi só falado? Tá escrito? Não, é Foi que só assim, falado. Não. Mas foi falado, vai falado ver. pra eles. Não, falado pra eles, mas eu tenho, como eu te falei, eu sou meio, a gente recebe psiquiatra e psicólogo aqui, eu não sei como a gente não recebeu um laudo. Eu tenho escrito, eu tenho tudo escrito, um checklist do meu ano, tipo, desse ano, daqui 3 anos, 5, 10, 15, eu acho que o 20 eu não tenho. Eu tenho tudo escrito, tudo que vai ser com detalhes eu vou dando check. E o engraçado, cara, que você trouxe um negócio muito legal, que eu tenho ele no caderno de notas e várias coisas que eu escrevi esse ano eu esqueci totalmente e quando eu fui ver, eu falei, caramba, aconteceu. Preenchi quase tudo. Então, essa parte da visão, eu acredito muito nisso. E vem muito da qualidade de você ser visionário. Ver e acreditar. E se você tiver coragem para falar, porque a maioria das pessoas, elas acham, elas não têm, porque isso aqui é um esforço, você tem muito esforço, resiliência, mudar, e essa parte de você visualizar e escrever e acreditar numa fé inabalável que vai acontecer, eu acredito muito que é o que faz a coisa acontecer, que ela te move, cara. Realizou quase todos. E quantas pessoas falaram que tu teve sorte? Algumas, mas é sempre assim, né? Só ver o... Alan, mas eu quero ser reconhecido, só que as pessoas pagam pra ver o show. Sim. Não estão pagando pra ver a preparação. Sabe? É o resultado, é a ponta do iceberg que tá pra fora d'água. Sim. Agora, todo 90% que tá lá submerso, quanta renúncia tu teve que ter? E essa é uma coisa que só você sabe, né? Só a gente E sabe. É um peso... E isso nos forjou para ser exatamente quem a gente é hoje. Sim. Agora eu preciso de visão, eu preciso de um objetivo, eu preciso querer algo mais. Eu quero ter destaque no mundo. Vamos começar para dentro de casa? Vamos começar sendo melhor ali? Né? Sermos nós a mudança que eu desejo ver no outro, até porque eu não vou mudar a outra pessoa. Eu vou sugerir comportamentos. E mais uma vez eu falo... com essa frase? Eu falo isso. Eu vou falar de novo desses princípios, né? Porque eu, felizmente, não encontro pessoas que são imunes aos princípios de Dale Carnegie. Por mais que alguns de primeira não dá. Agora, eu tento uma segunda, uma terceira, a coisa anda. A base dos princípios, os 9 primeiros ali, são para criar sintonia com a outra pessoa. O não critique, o não condene. Fulano, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Ela constrói. Ela constrói um muro. Um muro. Essa é boa. É isso que ela constrói. Sabe? Crítica construtiva. Uma crítica construtiva. Há formas de eu poder abrir os olhos da pessoa para aquilo que ela está fazendo de errado. E eu entro nos princípios de novo. Eu vou criar sintonia. Se eu não tenho sintonia, o que eu tenho do outro? Eu vou ter indiferença. Sim, e resistência, né? Eu começo uma casa pelo telhado, pelo contrário, gente. Não tem como eu preciso fazer o alicerce. É criar essa sintonia. Sim. Uma vez criada a sintonia, quais outros princípios eu posso utilizar para acessar a pessoa? Aí tem os princípios do 10 ou 21 que vão servir para conseguir a cooperação. Se eu não tenho a cooperação, se eu não consigo ter a influência, aí eu vou ter que ter a obediência. Aí eu quero uma liderança temida ou respeitada. Aí você vai pelo medo, né? Aí é onde eu chego. Aí criando a sintonia, tendo a cooperação já em maior ou menor grau acontecendo, aí eu vou para a liderança. Os outros princípios, do 22 ao 30, que são aqueles que eu preciso utilizar mesmo para corrigir os comportamentos improdutivos e inadequados.
E esse livro de ouro, até vocês podem deixar depois na descrição do podcast. A gente ficar ali no link. Fica ali, a gente envia Você tá brincando? Você tá brincando? É sério? Vai ficar. É sério? Então você que chegou até aqui, hashtag eu quero livro de ouro, que a gente vai mandar em PDF. Manda. Cara, que legal! Isso tá que aqui, legal! tudo que ele tá falando tá A gente, aqui de a forma gente bem inclusive detalhada. vai... Validado, aprovado. Se vocês percebem que nos acompanha um novo cenário, né, Sim. Carol? E a gente vai encontrar um lugarzinho para ele, pra gente deixar esse livro de ouro. Porque tudo que a gente conversou aqui, e é incrível como ele, em poucas páginas, em poucas palavras, ele é muito prático. E tem uma coisa aqui que eu gosto muito, que é não critique, não condene e não se queixe, né? Primeiro. Não se queixe, né? Que é um negócio interessante, porque é muito... A gente tem uma predisposição a se fazer de vítima, né? Total. A energia que eu gasto... Ai, olha o que aconteceu comigo. E justificar o querer projetar no outro ainda, né? Eu não consegui fazer essa entrega. Mas foi o outro lá, ó, por causa daquilo. E calma, cadê tua responsabilidade nisso? Sabe? E quanta energia eu gasto em ficar reclamando, eu poderia usar esse tempo para resolver e fazer algo por mim, algo pela empresa, algo que vai trazer retorno emocional e financeiro. É direcionar o teu foco, né? Para onde você quer. E aí vem aquelas coisas de vó, você vê o copo meio cheio ou meio vazio. E a maioria vê meio vazio, né, cara? É incrível. E é treino, né? Tipo, é treino. E assim, o Luciano, né? Que é nosso líder maior, e hoje ele é um dos maiores empresários e líderes do país, né? A gente conseguiu trazer o velho pro podcast, que era um sonho, tava no meu checklist, ali a gente conseguiu, e é incrível que quando ele tem uma ideia, mas assim, ó, é o que ele chama de efeito manada, a maioria fala assim, não vai dar certo. Não vai acontecer. É muito difícil. E o cara, não, vai que não sei o que. Cara, sempre acontece. As grandes mudanças da van, né? Dá. Então, é por isso que pouquíssimas pessoas atingem os resultados, né, que atingem o ápice ali, né, o que considera o ápice, e a maioria das pessoas não chegam lá. O Luciano tem uma frase que corrobora muito com isso, que é: a vida que vale a pena ser vivida é difícil. Uau. É difícil, cara. Ela difícil. Desafia. Ela desafia. Quantas vezes ele passou por vocês e vocês viram o Luciano reclamando? Cara, eu não me recordo agora de ver o Luciano reclamando. Não. Por que eu fiz essa provocação? Eu percebo nele um entusiasmo tão grande que esse entusiasmo ele derruba esse efeito manada. Sim. Do lado negativo. Ele move, é um líder, ele engaja. E se ele chegar, essa ideia não vai dar. Não, vai dar, vamos, a gente vai conseguir, a gente vai fazer. É isso, é esse tipo de visão dele que chega até mim. Ainda não o conheço pessoalmente. Desejo ter essa oportunidade, sabe? De apertar a mão dele e agradecer. Se der sorte hoje, você já realiza esse sonho, tá? Mas é exatamente isso aí, cara. Por que você acredita que a maioria das pessoas tem a tendência a desistir e acreditar que aquilo não vai dar certo? Tem muito a ver com a sistema de crença ou zona de conforto. Qual a sua opinião sobre isso, Rafa? Valioso falar sobre isso. E trazendo uma mescla de comportamento, testemunhos pessoais e o que nós vemos em sala, que as pessoas vêm para resolver, penso que tem tudo a ver com o que você falou. Eu vejo que é a base. A gente replicar comportamentos. Eu tive uma infância difícil. Não sei o que, me ensinaram. Não, tu tem que ter a segurança para isso. Queremos ter a segurança financeira, queremos ter algo assim que nos dê a tranquilidade de poder avançar. Agora, quando tu tá no olho do furacão, como é que você pode avançar? Como é que eu vou tirar um tempo para vir uma ideia para eu superar tudo isso? Nós temos tantos exemplos assim. Eu sou médico. O meu filho, quando crescer, vai ser médico. Tá, mas será que é o sonho dele ou é o teu sonho? Sim. Sabe? Ele pode querer ser um chefe de cozinha, ele pode querer ser um advogado, qualquer outra coisa. É você que quer que ele seja. Eu tenho um exemplo na família, assim, preciso preservar os nomes até. Agora, vai lá, estuda. Eu quero ser ator. Não, vai lá, estuda e tal. Aí ele se formou. Ok, tá aqui o diploma que tu queria que eu tivesse. Agora eu vou atrás do meu sonho. Ele ficou 4 anos fazendo faculdade de administração. Olha só. Né, para que ele... tá aqui o teu diploma, o que tu queria. Agora eu vou fazer o meu caminho. E teve que... E legal até que ele teve coragem, né? Falou, tá aqui, agora eu vou pro... Agora isso fortaleceu o relacionamento? Não, com certeza não. Aí eu tô falando de pai e filho aí.
sabe? Eu já imaginei, porque, enfim. Não, agora, ou seja, se ele tivesse tido acesso a esse livro de ouro, talvez, ou falado com outro profissional, ele poderia ter encontrado uma outra forma. Pai, senta aqui. Tem isso, tem aquilo, eu tenho esse gosto, eu sou assim, tem tal preferência, eu gosto desse ramo profissional, né? Como é que tu pode me apoiar? Ó, já vai perguntando como que tu vê. Criando relação, né? a relação, né? Ele poderia ter economizado 4 anos. Sim. Aí ele fala, não, você vai ter que fazer e tal. Aí você fala, tá, pai, mas por que você quer que eu faça isso, né? E aqueles ensinamentos do começo. Agora eu vejo, o pai estava preocupado que o filho tivesse uma garantia. A intenção era genuinamente a melhor. Foi até onde ele aprendeu, né? Agora, legado e tal. Agora eu trago isso, a origem, né? A origem de tudo isso é como foi criado, as privações que teve e tudo mais. Agora, tô replicando um comportamento. Eu não soube como falar com aquela pessoa e eu perdi a chance. Na agora visão de me dele, aquilo aproximar. deu certo também, né? Tipo, às vezes os pais têm essa preocupação de, eu quero o melhor pro meu filho, e, tipo, isso aqui eu testei e deu certo pra mim. Então, assim, não tem como dar errado pra ti também, sabe? A minha vida eu tive muita dor, sofri muito, eu não quero que você sofra. Aí, na cabeça, o caminho de não sofrer é aquele, né? A minha mãe, o sonho dela é que eu fosse ele. professora. E eu falei assim, mãe, mas assim, ó, sabe qual é a chance de eu ser professora e matar uma criança na brincadeira? Desganar uma... Não dá. Brincadeira. Brincadeira. Eu sou mãe, né? Nunca matei a minha filha, não, embora a vontade não falte. Mas assim, a gente não faz. Então, tipo assim, coisas que a gente não se vê. Tipo, e os pais, eles têm isso de... eu quero que a minha filha faça isso. A minha filha fala que ela quer ser policial. Nossa, ela me dá 3 tipos de arrepio quando ela fala pra mim que ela quer ser policial. Mas eu respeito a opinião dela. Papai não tá mais entre nós, mas papai queria que eu fosse advogado. E eu não quis. Aí eu fiz 6 meses de direito. Aí falei, pai, não dá. Eu sou o único da minha família que não seguiu. Porque meu pai falava, não, a comunicação e tal. Eu falei, tá bom, pai, isso é um dos atributos, mas eu não gosto. Eu gosto de falar com pessoas, sou mais comercial, tal, que eu não sei o quê. E papai ficava bravo. Papai queria que eu fizesse direito. Minha mãe não. Mamãe já falava assim, filho, vá ser o que quiser. É diferente. Mamãe é fantástica. Mãe, se você estiver assistindo... Obrigado. Quem convenceu a minha mãe a deixar eu fazer a faculdade que eu queria foi a minha avó. Ela falava assim, não, você não pode. Não, ela quer fazer isso, você tem que deixar ela fazer. E foi ela que ajudou, E né? Rafa, quantas vezes você mudou? Você já sabia que você queria seguir esse caminho desde sempre ou não? O que te trouxe até aqui? Não sabia. E eu até anotei uma palavra aqui, ó, medo. Enquanto vocês... Vá lá e faça a faculdade que quiser. Eu sou graduado em administração e na época eu fiz o que eu pude pagar. O que estava no alcance do meu bolso. Aí depois, uma pós. Poxa, agora eu já posso conseguir fazer algo que vai me trazer mais benefício de tudo isso. Fiz gestão estratégica de pessoas. Olha. Na Univale de Balneário Camboriú. Só que sempre com aquele comportamento, né? Como é que tá minha liderança? Eu não consigo influenciar as pessoas, eu não sou ouvido, eu não sou respeitado, eu não sabia o porquê, eu não entendia o porquê. Eu não parava para analisar isso. Aí a gente vê medo. Tá, mas medo de quê? Né? Medo de se expor, medo de assumir uma liderança e ser cobrado. Não, eu quero ficar aqui no meu conforto, deixa eu ficar aqui que tá quentinho, tá legal, ficar aqui no sofá, né, o cobertor, a TV, mas sai desse limite. Eu não entendia isso. E a minha história com Dale Carnegie, ela é bem recente. Antes eu tenho uma passagem de uns 15 anos em instituições bancárias e tal, e aonde a praticidade ela predominava, o número, precisa alcançar isso e tal. Então a praticidade por um tempo ajudou. Agora a autocobrança, a exigência altíssima fazia com que eu me cobrasse demais e isso respingava para quem estava perto. Tornava inviável vários outros relacionamentos. Por quê? Medo de delegar, medo de dizer não, medo de avançar. Eu fui entender medo de avançar. Mas por quê? Olha o fulano lá. Até um gestor meu, João, obrigado. Olha lá o fulano, tem menos tempo de banco do que tu, olha o cargo que ele tá. Ele não tem conhecimento, agora tem atitude. O que eu quero te falar, Rafael, que tu é o inverso disso. Assim, ó, tu tem um conhecimento absurdo aqui da instituição, agora tá te faltando atitude para avançar. Tu só vai ter um reconhecimento assim se tu mudar esse cenário. Aí eu pensei, poxa, né, eu preciso avançar nisso, e agora o que eu vou fazer? Eu fiquei sem chão ali aquela hora. Mas eu faço um monte, eu trabalho demais.
Né? E como é que o cara me fala uma coisa dessa? Eu não estava conseguindo evidenciar o meu trabalho e o resultado dele. Também. Agora o banco quer número, quer o lucro para acionista e tal, a grosso modo aqui. São várias outras coisas. Agora, vários lugares que passei foi uma escola do que fazer e do que não fazer. Né? Aí eu entendi que o relacionamento. Opa, o fulano avançou pelo relacionamento também. Né? Tempo de casa não vai te garantir a promoção. E isso levou depois a fazer um programa. Minha esposa fez a turma 29 de Itajaí, de Dale Carnegie. E, tu tem que fazer porque não sei o quê, né? Agora eu não quero, tô em contenção de despesa. Não. Já enchi de não. E ela falou pro trainer da turma assim, fala com o Rafa, ele tem que fazer. Ele disse, Ju, ele tem que querer. Se ele não querer, eu vou dar um jeito. Ela pegou, ela pagou. Eu já paguei, tu vai lá, fala com o cara, ele vai te entrevistar e tal, vai começar tal dia. Mas como é que tu fez o negócio? Não dá pra dizer não agora não, cara. Eu vou ter que fazer isso. Aconteceu no dia 10 de agosto de 2020. Olha só. O movimento voltou a entrar assim pra minha casa. Quem ministrou a turma, eu preciso citar aqui, Charles Stirmer e Thaís Eisler. Que legal. Sabe, são trainers ali. Da Dale Carnegie. O Charles seguiu outro caminho. Agora no coração ele fica, né? E a Thaís permanece como trainer da Dale Carnegie. E a partir dali, na minha turma, eu pensei, poxa, tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer. Agora o cara que ficava lá, ali tímido, bateu o segurando sininho. A cartolina. Não quero aparecer, não. Vai lá e fala tu. Não, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora vai lá e fala tu. Ele tá assim, poxa, eu posso reverter isso daí. Que horizonte profissional eu tinha naquela época? Nenhum. Agora, Dale Carnegie mudou. Escrevi uma visão, eu trouxe um objetivo, eu dei prazo, eu falei dessa visão para alguém, falei para Juliana, minha esposa, porque isso impacta ela. Ela soube da visão, eu falei para mais uma pessoa. É isso que tu quer? A gente vai trabalhando para isso. Hoje Itajaí, eu fiz a turma 30, Itajaí já tá na 40. Que legal. Ano que vem vamos para 41. Brusque, já estamos na turma 30, ano que vem para 31. Blumenau vai para 163. Dale Carnegie aqui na região. Em Blumenau já tem há 42 anos. No Brasil há 62 anos e no mundo há 113. Então é algo assim validado, testado, comprovado. E no mundo todo, né? Transforma no mundo todo. Transformou a minha vida. E é isso que eu tenho apoiado pessoas a fazerem. Para quem que é Dale Carnegie? É para qualquer pessoa que quer deixar de ser qualquer um e que queira assumir o comando da vida e dos negócios. Olha só, se você chegou até aqui e adquiriu, olha só quanto conhecimento, né, Carol? E isso de forma totalmente gratuita para você, isso pode mudar a tua vida. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Ajuda bastante o canal a chegar mais longe, a gente a trazer mais conhecimento para você, ativa o sininho, dá o compartilhamento. Meu filho faz melhor que eu isso, né? Dá o like, né? E agora, Rafa, a gente infelizmente vai chegando pro final, e esta câmera aqui agora, ela não é mais uma câmera. O que ela é, Carol? O coração dos nossos ouvintes. Ela é o coração, a alma dos nossos ouvintes. E se você pudesse deixar um último recado de tudo que a gente falou aqui e um ensinamento para eles, qual seria? Que oportunidade que vocês me deram de trazer um último ponto. Dale Carnegie falou que quando nós conseguimos nos conectar a nível emocional com as pessoas, nós conseguimos chegar no último degrau da comunicação. Quando a gente consegue chegar no coração, fazer o elogio pontual, sincero e tantos outros pormenores que isso leva. Eu digo que uma palestra, ela sensibiliza as pessoas. Nós tiramos algo de lá. Um treinamento, ele vai te trazer um benefício, uma forma de como fazer algo, ele pode te trazer um resultado. Agora, um processo de desenvolvimento, que é o que nós conseguimos promover para as outras pessoas, se você mergulhar de cabeça nisso e entender que isso pode transformar a tua vida, isso deve te trazer um retorno emocional e financeiro. Em resumo, assuma o comando das suas vidas e de seus negócios com empenho, com vontade, e feliz de nós se pudermos te apoiar nisso.
Nossa senhora, arrepiou, hein? E, Rafa, para quem quiser conhecer, falou, não é possível, eu não posso ficar só nesse papo. Quem quiser conhecer mais sobre seu trabalho, quem quiser conhecer mais sobre o que você faz, ou sobre as pessoas que você impacta, como que eles podem conhecer? Quais são suas redes sociais? Como que a gente acha ali, cara? Pode me encontrar no Instagram, certo. Rafa Mota RGS. Certo. Pode me encontrar no LinkedIn também, Rafael Mota, um dos primeiros que aparece, felizmente. E eu autorizo também deixar o meu celular particular. Pode deixar na descrição, as minhas redes também deixem ali. Legal. Vou ficar muito feliz de poder receber e fazer contatos e apoiar essas pessoas e empresas que querem assumir o comando. Tá bom. Tudo isso nesses 2 livros aqui, né, galera? Deixa eu ver se eu alcanço aqui, ó. Como evitar preocupações e começar a viver, né? E como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu acredito que a ordem, primeiro esse, né, Rafa? Se eu não estiver enganado. Não tem ordem, né? Mas... Eu penso que tem um ponto bem legal de tratar sobre isso. O que você tá passando agora? Como é que tá a tua vida agora? Poxa, o meu emocional tá legal. Mais uma frase da Thaís Eisler, né? Nada te tira tanto do prumo quanto um profissional... um lado emocional abalado. Vou repetir. Nada te tira tanto do prumo quanto um emocional abalado. Sim. O profissional não caminha. Né? Deixei a filha com 39 de febre lá para poder vir para cá. Ok, agora, quando estou aqui, esteja presente. Isso conecta. Estou presente. Agora, a minha prioridade é vocês. Quando eu saio daqui, eu vou tratar de outra prioridade e vou me dedicar para ela. Ok. Meu emocional tá legal, agora eu preciso de mais amigos, eu preciso de mais resultado. Eu preciso entender como que esses princípios podem me transformar. Pode começar pelo livro azul. Agora o emocional tá pegando. Que legal. Eu tô preocupado com ninharias. Tô preocupado com o medo do julgamento. Preocupado com picuinha. Eu tô no negativismo. O livro vermelho, Como Evitar Preocupações, pode ser uma ótima dica de leitura para você. Maravilha. O remédio certo pro sintoma certo, né? Rafa, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a tua presença. Eu sei que a tua agenda é uma loucura e de você ter encontrado um espacinho pra gente, a gente se sente importante e reconhecido. Foi um papo, assim, extremamente esclarecedor, com muitos ensinamentos, rico, né, Carol? E te agradecer demais, agradecer você que nos acompanha até aqui, reforçar também que é importante, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal e comente aqui qual foi a maior lição que você aprendeu nesse podcast, e é por isso que a gente sempre fala aqui, né, Carol? Que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, Alan, pode mais. E agora, Rafa Avan pode mais com você. Muito obrigado, Carolzinha, minha fiel escudeira de bancada, por todos os dias estar aqui comigo, e muito obrigado a você que nos acompanha, nos prestigia e nos ajuda a chegar cada vez mais longe com conhecimento. Obrigada, porque de Rafa. verdade, esse é o poder que liberta. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima e Tchau. tchau. Contem comigo.